Fala, mulher, tudo bem? Meu nome é Jéssica. Você sabe já, né? Já me conhece, mas se você está chegando de paraquedas, saiba que eu te ajudo a alcançar segurança na atuação previdenciária mesmo sem ter experiência, ok? Vamos lá, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre qualidade de segurado e a sua manutenção através do período, né? Do período de graça, do Instituto do Período de Graça, ok? E nesse vídeo, o que você vai aprender comigo? Hoje você vai aprender, né, a analisar a maioria dos benefícios não programáveis que dependem de qualidade de segurado, tá? E, além disso, vai facilitar muito o seu atendimento, porque sabendo analisar, sabendo essas questões relativas ao período de graça, facilita muito na hora de você atender o seu cliente. Então, seu atendimento ele vai ficar mais fluido, vai ficar mais interessante para o seu cliente e vai passar mais profissionalismo para ele também. Você precisa assistir esse vídeo até o final, isso porque, como você sabe, você já deve ter aprendido isso desde a faculdade. No direito, existem várias exceções às regras. E aqui você vai aprender todas elas, vai aprender todas as exceções para as regras que a gente já conhece na maioria dos casos, ok? Além disso, as regras são diferentes para cada tipo de segurado. Então, mesmo que você não tenha volume de determinado tipo de cliente, determinado nicho, né, subnicho dentro do direito previdenciário, é importante que você saiba todas as regras, porque vai que aparece algum cliente aí daquele nicho específico, você precisa estar ciente aí para conseguir atender o cliente da melhor forma possível. E, por fim, né, eu vou te dar um terceiro motivo para você ficar aqui comigo até o final desse vídeo, é que lá no final eu vou te ensinar como calcular o prazo do período de graça, então como calcular o fim da qualidade de segurado do seu cliente. E aí, nessa contagem do jeito que eu vou te ensinar, se você fizer ela corretinha, você pode ganhar aí até alguns dias extras para o seu cliente que talvez ele não estava esperando, e aí quem sabe pode ser, como diria meu velho avô, a salvação da lavoura. Tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo isso. Bom, eu costumava falar para os meus estagiários na época que eu tinha muitos estagiários, né, lá no escritório, que eles podiam desconhecer qualquer assunto dentro do direito previdenciário, menos qualidade de segurado e o Instituto de Período de Graça. Isso porque essas regras elas envolvem muitos tipos de benefícios. E no geral, os segurados, né, veem maior volume para benefícios por incapacidade, por exemplo, ou para benefícios não programáveis. Então, o maior volume do escritório, na época, era sempre benefício por incapacidade. Eu acredito que essa proporcionalidade aconteça na maioria dos casos, né? Então, você pode não saber outras coisas, tá? Então, alguns detalhes, às vezes, a gente pode deixar passar. Mas, se você está começando, qualidade de segurado e período de graça são extremamente importantes para você entender e atuar dentro do previdenciário. É claro que esse conteúdo, né, o termo qualidade de segurado, é um termo bastante difundido dentro do direito previdenciário. E, obviamente, eu também já tinha ouvido falar dele quando eu entrei lá no escritório. Então, logo que eu entrei, eu entendi que a qualidade de segurado, a pessoa precisa estar contribuindo e tá. Só que tinha muitas regras que eu não compreendia completamente. E aí, certa vez, surgiu uma oportunidade de fazer um curso que a Comissão de Direito Previdenciário da OAB aqui, da subseção do Espírito Santo, ela estava oferecendo. E eles iam trazer o Dr. Lazari, né, um juiz federal. Ele é doutrinador também, ele escreveu junto com outro autor um livro que eu gosto muito, indico sempre para vocês. Eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo na descrição desse conteúdo para vocês, caso vocês queiram ter acesso. E ele é um excelente professor, né? Além de um escritor e de um juiz incrível, ele é um excelente professor também. E eu fiz lá esse curso, né? Era um curso de um dia inteiro, então a gente entrou 8 da manhã e saiu 5 da tarde. E naquele dia ele explicou qualidade de segurado e período de graça de um jeito assim que eu nunca mais esqueci. E é exatamente essa forma que eu vou ensinar para vocês hoje, porque eu já vi assim muitos lugares ensinando de outras formas, então trazem uma penca de datas e formas de lembrar disso. Isso não é muito legal, então eu vou ensinar para vocês exatamente como ele me ensinou aquele dia,
para que vocês também tenham acesso a isso de falar, nossa, ok, agora eu aprendi e não vou ter dúvida mais. Ok, mas vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo, né? Porque eu sei que vocês devem estar ansiosos para aprender aí sobre qualidade de segurado, período de graça, para finalmente entender isso. Então, vamos parar de enrolação e bora para esse conteúdo. Gente, é o seguinte, quando que o seu cliente vai adquirir qualidade de segurado? Jéssica, tá, quero saber, em que momento que começa esse negócio aí de qualidade de segurado? Primeiro, ele começa a partir do momento em que o seu cliente realiza a primeira contribuição junto ao INSS, ou seja, a partir da filiação dele. E essa primeira contribuição, ela tem que ser realizada em dia, então não pode ter sido feito um pagamento em atraso, tá bom? Fez um pagamento em dia, ok, tenho qualidade de segurado. Jéssica, mas o cliente foi lá, fez um primeiro pagamento, ele já pode requerer um auxílio-doença, por exemplo? Não pode, porque ele precisa ter cumprido a carência, né? Então, a carência é uma questão completamente diferente de qualidade de segurado. Ele está segurado para diversos benefícios, mas, por exemplo, para auxílio-doença, se ele for requerer um auxílio-doença, embora ele tenha qualidade de segurado, ele ainda não tem a carência mínima, que são 12 meses. Mas existem alguns outros benefícios, como, por exemplo, o auxílio-acidente, que ele não requer uma carência mínima. Então, para esse benefício, seu cliente poderia ter acesso porque ele já tem a qualidade de segurado, que é a única exigência para esse benefício especificamente, ok? E o tal do período de graça. Qual que é a diferença entre qualidade de segurado e o período de graça? Vamos lá. Por quanto tempo o meu cliente mantém a qualidade de segurado, Jéssica? Quanto tempo, então, imagina que ele está contribuindo para o INSS e ele vai manter essa qualidade? Sim. Ele vai manter a qualidade em 3 situações. A primeira, enquanto ele estiver contribuindo para o INSS, então durante a manutenção das contribuições ele manterá essa qualidade de segurado. Ele vai manter essas contribuições pelo gozo de benefício previdenciário, então se ele estiver recebendo um auxílio-doença, por exemplo, ele vai ter a manutenção dessa qualidade de segurado, exceto se ele estiver recebendo auxílio-acidente, tá? Então auxílio-acidente, agora de 2019 para cá, ele não mantém mais a qualidade de segurado, então ele vai precisar estar contribuindo, tá bom? E a terceira situação, enquanto ele estiver em período de graça, tá? Então, o que é o período de graça? É aquele período que o segurado ele não está realizando contribuições, mas ele está segurado pelo INSS. Isso se chama o Instituto do Período de Graça. Justamente por isso, porque é de graça, tá? Então é um tempo que o INSS te dá e fala, olha, beleza, eu vou te dar um tempo para você se restabelecer e se resolver aí em virtude das contribuições que você já me verteu, né, até esse momento, ok? Beleza, e esse período de graça, Jéssica, quanto tempo que é? 12 meses. Então, em regra, 12 meses. E aí eu vou te trazer as exceções dessa regra e é assim que você vai se lembrar do período de graça. Mas antes de te trazer essas exceções, antes de te explicar tudo isso direitinho e bem detalhado, eu queria te lembrar um conceito bastante importante para a gente tratar isso, tá? O conceito é o de contribuinte obrigatório e o de contribuinte facultativo. Quem é o contribuinte obrigatório? Todo mundo que exerce alguma atividade remunerada. Ah, Jéssica, mas abri meu salão de cabeleireiro aqui na minha casa mesmo. Sou contribuinte obrigatório? Sim, você está exercendo uma atividade remunerada. E nós temos também o contribuinte facultativo. Como o nome já diz, né, uma faculdade caso ele queira contribuir, ele não é obrigado a contribuir. Então imagina, uma dona de casa, por exemplo, ela não exerce nenhuma atividade remunerada, mas ela tem renda em razão, né, do trabalho do marido, por exemplo, e ela deseja fazer uma contribuição para o INSS. Como que ela vai contribuir? Ela vai contribuir pelo Código de Contribuinte Facultativo, ok? Então, tendo esses dois conceitos em mente, a gente vai passar agora para estudar um pouquinho o período de graça. Ok, lembra que eu te falei lá em cima que a gente tinha algumas exceções para aquela regrinha de 12 meses, certo? Quando você pensar em manutenção de qualidade de segurado, você vai pensar o seguinte, tenho 12 meses, tá? Quais são as exceções? Quem é que não tem 12 meses? Os contribuintes facultativos, tá? Então, esses que a gente acabou de conversar, a gente acabou de explicar, que não exercem uma atividade remunerada. Fez a contribuição para o INSS pelo Código de Contribuinte Facultativo, ao invés de 12 meses, ele vai ter apenas 6 meses
de período de graça, né? Após a cessação das contribuições. Ok. E qual que é a outra exceção, Jéssica? São duas exceções, tá? A outra exceção é o segurado que prestou serviço militar. Então, imagina, se foi serviço militar obrigatório ou voluntário, isso não importa, ok? Se ele prestou serviço militar, a partir do momento da cessação da prestação do serviço militar, ele vai ter aí 3 meses, né, para se recuperar, ou seja, para readquirir a sua qualidade de segurado. Jéssica, mas só 3 meses? O cara foi o herói do país e só 3 meses? Isso mesmo. Tem muita gente que questiona, inclusive, que, por exemplo, após a cessação, a soltura, o livramento do preso, ele tem 12 meses. Enquanto que a pessoa que serviu o país ali, ela tem só 3 meses. Eu gosto de dizer que a gente precisa pensar na ideia sobre qual a legislação ela foi criada, né? Quem é que tem mais facilidade de conseguir o emprego? Aquele que acabou de cumprir a pena, né, e foi solto, ou aquele que prestou serviço militar? Obviamente, se os dois estiverem disputando a mesma vaga, é muito mais provável que aquele que prestou o serviço militar ganhe a vaga, né? Então, essa pessoa não precisa de tanto tempo de período de graça. Então, a legislação ela é construída também com base em tudo que a gente vive dentro da sociedade. Então, isso justifica, não é quem merece mais ou quem merece menos. É mais sobre quem precisa mais e quem precisa de menos, tá? Certo, Jéssica, já entendi que são 12 meses para todo mundo, são 3 meses para quem prestou serviço militar e são 6 meses para o contribuinte facultativo. Mas tem alguma forma de ampliar esse período, de estender esse período por algum motivo? Sim, nós temos 2 formas e aí o segurado ele vai poder chegar até 36 meses, então ele vai passar de 12 aí para 36 meses de período de graça. Mas como isso? Ele precisa cumprir alguns requisitos. O primeiro deles é ter mais de 120 contribuições, basicamente 10 anos, né? Que foram realizadas sem interrupções que acarretassem a perda de qualidade de segurado. Então imagina o seguinte, a pessoa trabalhou 5 anos numa empresa, aí saiu de lá, ficou só 1 mês fora, então ele não perdeu a qualidade de segurado, aí ficou mais 2 anos, e aí saiu de lá, ficou 6 meses fora, também não perdeu qualidade de segurado, e ficou mais 4 anos em outra empresa. Então ele tem aí um período de 120 contribuições, né, em que ele não perdeu qualidade de segurado durante esse período. Se ele tem isso, ele ganha automaticamente mais 12 meses. Então ele já tinha 12, ele ganhou mais 12, ele ficou aí com 24 meses, tá? Tem uma outra forma de somar esses 12 meses, que é comprovando o desemprego involuntário. Como é, Jéssica, que a gente faz para comprovar desemprego involuntário? Primeira coisa, o recebimento do seguro-desemprego, tá? Segunda coisa, a inscrição, né, para recebimento de vagas em Cines, por exemplo, né? Aqui onde eu moro tem muito o Cines, a gente vai lá, né, quando fica desempregado, a pessoa vai e ela se inscreve para vagas que estão disponíveis no mercado, ok? Então a própria inscrição para essa vaga já é uma comprovação de que, olha, eu queria um emprego, mas não consegui. Eu até me inscrevi para algumas vagas, mas não consegui. Outra coisa são cópias de e-mails com envio de currículos. Então, se o cliente enviou currículos para várias empresas, né, por e-mail e tudo, você pode pegar a cópia desses e-mails e juntar lá comprovando o desemprego involuntário. E aí esse desemprego ele vai somar mais 12 meses. Então, imagina o seguinte, a pessoa ela já tinha ali as 120 contribuições sem interrupção que acarretasse a perda de qualidade de segurado e ela ainda por cima comprovou o desemprego involuntário. E aí? Ela vai ter 36 meses, porque ela somou 12 de uma, 12 de outra e 12 de outra, ela vai ter 36 meses de período de graça, ok? Certo, e como prometido, agora que eu já te expliquei tudo que você precisa saber sobre período de graça, agora que você já tá aí, expert, já fez todas as suas anotações aí nesse caderninho, eu vou te ensinar a contagem desse prazo. Jéssica, como é que funciona esses prazos aí de 12 meses, 24 meses, 36 meses? Como que eu conto isso na prática? É só somar 12 meses e pronto? Não é assim, tá? Se você somar assim, você certamente vai perder tempo aí, vai perder a contagem do tempo
porque o seu cliente tem um direito a um pouquinho a mais do que isso, eu vou te explicar agora. Mas antes, eu queria te convidar, caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, porque aqui a gente tem vídeo todo dia e a gente tem um vídeo desse com muito conteúdo toda semana liberado pra você, ok? Além disso, eu tô sempre lá no Instagram, então se você quiser ter um contato mais próximo comigo, quiser tirar alguma dúvida, sempre tem caixinha de perguntas por lá. Então eu tô sempre lá no Instagram, vou deixar meu arroba aqui embaixo pra você ver. Então me segue lá no Instagram e eu tô te esperando. Então vamos lá pra gente aprender como é que faz então essa contagem do prazo, ok? Imagina aí que o João, eu vou te explicar aqui num exemplo para ficar mais fácil para você entender. O João, ele trabalhou na empresa X até o dia 13 de março de 2020. E aí, ele quer saber quando é que ele vai perder a qualidade de segurado. Vamos partir do princípio que João não comprovou desemprego involuntário e João também não tinha 120 contribuições, ok? Então, ele tem o quê? 12 meses de carência. Como é que a gente vai contar? Se ele saiu em 13 de março de 2020, em tese acabaria, né, em 13 de março de 2021, que completaria os 12 meses. Só que a gente não soma só assim. Então, se terminou em março de 2021, você vai pular para o mês seguinte. Então, abril, tá? E aí, esse é o mês que vence. Então, vence no mês de abril. Tá, Jéssica? E quando é que vence a contribuição de abril? Ela vence no dia 15 de maio, porque a gente paga a competência anterior, né? Então, se agora, hoje, a gente está aqui em maio, a gente está pagou agora no dia 15 a competência de abril, tá bom? Então, a competência de abril, ela vence no dia 15 de maio. O que está escrito lá na lei? Está escrito que vai vencer o prazo do período de graça ou da qualidade segurada, ela vai ser cessada no dia seguinte ao vencimento da competência, tá? Então, se a gente está considerando competência abril, que é a competência seguinte, ele vai vencer no dia 16 de maio. Então, seu cliente, ele não percebe que ele ganhou mais de 2 meses aqui nessa brincadeirinha? Então, em tese, acabaria no dia 13 de março. A gente exclui o mês de março e passa para o mês de abril. E aí, abril vence quando? Vence no mês seguinte. Então, vence no dia 15. Quando que é o dia seguinte? É o dia 15, dia 16. Ok? Então, você sempre vai somar um mês cheio aí nessa contagem. Jéssica, mas e se ele tivesse trabalhado até o dia 29 de março? A mesma coisa. Ia vencer no dia 16 de maio, porque a gente conta competências, a gente conta meses, tá? Então, a gente vai incluir aí um mês cheio após o mês que encerrou o vínculo dele, que encerrou a contribuição dele, ok? Então, é isso, é assim que se faz o cálculo. Não esquece disso, deixa isso anotado. Se você ainda tiver ficado com dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Ou corre lá no Instagram, me manda pelo direct, que vai ser um prazer ajudar você, ok? Bom, então vamos lá para o nosso resumão. Hoje nós aprendemos que período de graça nada mais é do que uma das 3 formas de se manter a qualidade de segurado. As outras 2 a gente já viu, a manutenção das contribuições ou o recebimento de algum benefício previdenciário, exceto auxílio acidente. A gente viu também que esse período de graça, ele é de 12 meses em regra, sendo que existem 2 exceções. Uma que é para os segurados facultativos, que será de 6 meses, e outra para quem prestou serviço militar. Então, após a cessação da prestação de serviço militar, é de 3 meses apenas. Aprendemos também que esse período de graça ele pode ser estendido por até 36 meses, né? Desde que o segurado tenha 120 contribuições, né? Que não houve cessação entre elas que acarretasse perda de qualidade de segurado. Tá? Além disso, a gente também viu que o desemprego involuntário, né, a comprovação do desemprego involuntário, ela também ajuda a somar aí mais 12 meses para o período de graça. E por fim, nós entendemos como que faz o cálculo. A gente entendeu que cálculo a gente conta em meses, então a gente vai somar um mês cheio mais 15 dias e isso vai vencer no 16º dia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que o conteúdo tenha sido útil. Se foi, não esquece de deixar um comentário aqui para mim, ou se você ficou com alguma dúvida também. E lembre-se,
Direito previdenciário na prática, você precisa colocar na prática, tá? Então, não esquece de fazer anotações a respeito desse assunto e deixar aí na sua mesa para que você exercite isso, para que você consiga memorizar todas as informações que eu passei aqui para vocês, tá? Um beijo e até a próxima!